Esta é uma animação da parábola definida por y igual 1 menos ax ao quadrado, para x variando no intervalo fechado de menos 1 até mais 1, com a variando de menos 2 até mais 2, produzida no winplot. Quais valores de x satisfazem a equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero? Dividimos os dois membros da igualdade por A. Lembrando o produto notável, o quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. No trinômio quadrado perfeito, substituímos o por x e v por b sobre 2a. A fim de completarmos o quadrado perfeito, adicionamos esse termo ao primeiro membro. E, para não alterarmos a igualdade, adicionamos esse mesmo termo ao segundo membro. Em relação a esse produto notável, Substituímos o por x e v por b sobre 2a. e encontramos essa forma fatorada para o trinômio do segundo grau. Escrevemos dessa forma mais conveniente. Reduzimos ao mesmo denominador. Efetuamos a subtração. Extraímos as raízes quadradas nos dois membros da igualdade. Isolamos o x na igualdade. E reduzimos ao mesmo denominador. Substituindo b ao quadrado menos 4ac por delta, chegamos a essa fórmula geral para resolvermos uma equação do segundo grau, chamada fórmula de Bhaskara.
O gráfico da função do segundo grau intercepta o eixo x quando y for igual a zero. E resolvendo o sistema, recaímos nessa equação do segundo grau na variável x. E chegamos a esses dois possíveis valores para x. Para delta maior que zero, temos duas raízes reais e distintas, x1 e x2. Portanto, a parábola, gráfico da função do segundo grau, intercepta o eixo x em dois pontos distintos, x1 e x2. Para delta igual a zero, temos duas raízes reais e iguais, x1 e x2. E a parábola, gráfico da função do segundo grau, intercepta o eixo x em um único ponto. Para delta menor que zero, não existe x real que satisfaça a equação. Portanto, a parábola, gráfico da função do segundo grau, não intercepta o eixo x. O gráfico da função do segundo grau intercepta o eixo y quando x for igual a zero. E resolvendo o sistema resultante, encontramos o valor c para y. E a parábola, gráfico da função do segundo grau, intercepta o eixo y em um único ponto de coordenadas 0 e c. Para a maior que zero, com cavidade voltada para cima. Para a menor que zero, com cavidade voltada para baixo. Para A positivo e delta positivo.
Nesse caso, a parábola intercepta o eixo x em dois pontos distintos, x1 e x2. E a parábola tem a concavidade voltada para cima, para a menor que zero e delta maior que zero. Nesse caso, a parábola intercepta o eixo x em dois pontos de abscissas distintas, x1 e x2. E a parábola tem a concavidade voltada para baixo, para a maior que zero e delta igual a zero. Intersecção com o eixo x, dois pontos de abscissas iguais, x1 e x2. E a parábola tem a concavidade voltada para cima, para a menor que zero e delta igual a zero. Intersecção com o eixo x, dois pontos de abscissas iguais, x1 e x2. E a parábola tem a concavidade voltada para baixo,